Olá pessoal do Ranking, boa noite a todos. Hoje com uma conversa muito importante com o senador Alessandro Vieira. Ele que é autor do PL que vai tratar aí das fake news, um tema muito debatido nos últimos dias, muita polêmica por tudo que está acontecendo. E o senador gentilmente vai nos atender. O projeto sofreu muitas mudanças aí nas últimas horas, eu diria. Então é uma oportunidade muito boa que a gente tem para poder tirar essas dúvidas, debater direto da fonte para saber esses detalhes. Vamos esperar aqui o senador entrar na live para a gente fazer esse convite. Deixa eu confirmar aqui como é que é o nome da conta dele. Muita gente preocupada com a questão da liberdade de expressão, né, com esse projeto, foi muito debatido em relação a isso. Eu acredito que as recentes mudanças que foram feitas no texto melhoraram muito essa questão aí da liberdade de expressão com o senador para entender o que foi feito. Olá, senador, você me ouve bem? Sim, tudo bem aqui. Tudo bom, Ana? Bom, primeiro, muito obrigado mais uma vez aí por nos atender. Imagino que a sua agenda deve estar bem concorrida aí nos últimos dias, últimas horas. Então, para nós do Ranking aqui, é uma alegria muito grande poder conversar com o senhor e tirar essas dúvidas, né? Vou direto ao ponto aqui para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Quais foram as mudanças que foram feitas aí nos últimos tempos do projeto, o que estava previsto e como é que está o texto hoje, principalmente nessa relação aí da liberdade de expressão, né? Que era a maior preocupação dos críticos do projeto que deve ser votado amanhã no Senado. Como é que está esse texto hoje, senador? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Esse texto ele tem 3 eixos básicos na sua atuação. Primeiro de tudo é acabar com as contas falsas. Contas falsas, em segundo lugar, as redes de distribuição de conteúdo não identificadas. E, em terceiro lugar, empoderar o usuário perante a rede. Você sabe que hoje a rede já faz moderação de conteúdo, e faz de uma forma muito intensa. Hoje, logo cedo, a gente teve um webinar, 14 horas, com o pessoal da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Tecnológico e Governo Digital, enfim. E a representante do Facebook trouxe um dado interessante. Ela mostrou que no começo, só nesse ano, nesses meses, né, 5 meses do ano, você já teve a derrubada de mais de 1,2 bilhão de contas consideradas falsas ou inautênticas. 1,2 bilhão. Eles já estão fazendo isso hoje. Então, tem uma visão um pouco infantil de que você tem uma grande liberdade na rede. E não é verdade. Quem decide o que você pode postar, quanto tempo fica, qual é o alcance, é uma empresa. E ela não faz isso de uma forma transparente. Então, nossa ideia era combater contas falsas, combater as redes de distribuição de conteúdo não identificadas e empoderar o usuário. Nesse ponto do empoderamento do usuário, se gerou um ruído de comunicação. As pessoas ficaram com a impressão de quem estava criando uma regulação de conteúdo. Na verdade, não. A gente estava criando uma regulação da atuação da plataforma, porque ela já faz regulação de conteúdo. Ela faz hoje. Ela faz em postagem do presidente da República e faz na postagem da Mariazinha. Isso é bem claro. Como gerou esse tumulto, gerou todo esse ruído de comunicação, o que a gente fez em termos de estratégia política? A gente sugeriu ao relator, o senador baiano Ângelo Coronel, que é o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, das fake news, a gente sugeriu que ele retirasse esse ponto inteiro, artigo 9º e as suas referências em todo o projeto, tirando a parte de mentoria de conteúdo, desinformação, e colocando isso para um debate posterior, com um prazo. Você não pode jogar isso para se esquecer também. Esse acho que era o tema mais polêmico, né, senador? Que seria a responsabilidade das plataformas analisarem e informarem o que seria desinformação ou não, é isso? Isso. Basicamente, isso gerou muito ruído. Gerou ruído nos grupos de extrema esquerda e gerou ruído nos liberais. Eu acho que nas duas pontas está faltando literalmente um pouquinho de informação de como funciona. Como eu disse, eles já fazem isso, eles vão continuar fazendo. E a gente tem a necessidade de empoderar o usuário. Você precisa ter pelo menos o direito de ser notificado. E, se for o caso, você poder apresentar um recurso, mostrar sua inconformidade. Hoje não existe. Pode ser o presidente da República.
Ele vai derrubar ou ele vai tarjar isso como falso e você não tem para quem reclamar. Então, a gente tira desse momento de discussão, coloca agora como centro de discussão o que para a gente já era central, é o combate ao crime dentro da rede, contas falsas, desinformação, patrocínios ocultos, e avança, a gente espera avançar disso de uma forma mais tranquila. Mas é um processo legislativo, agora a bola está no pé do relator, que é o senador Ângelo Coronel. Então, agora, resumindo, não há nada relativo à análise do teor das mensagens, de obrigar as plataformas a fazerem um anúncio ou de excluírem posts, algo nesse sentido, apenas em relação a se a conta é verdadeira ou não, se existe uma pessoa por trás daquela conta, e em relação também à disseminação, a espalhar esse conteúdo, se você tem isso de forma automatizada ou não. Qualquer tipo de conta que sirva para espalhar o conteúdo que seja de forma automatizada, ela é alvo desse PL? Ela deve ser proibida? Como é que isso funciona? Se ela não é identificada, sim. O que acontece? Você tem rede de distribuição, por exemplo, de uma grande empresa ou do governo, que tem que se comunicar com vários clientes. É absolutamente natural que você tenha uma rede automatizada. O que você não pode ter? São redes que simulam pessoas, que levam uma ilusão, seja levando hashtags no Twitter, seja disseminando em massa conteúdo, muitas vezes desinformativo. É importante você ter transparência nesse processo. Hoje ele não existe. Então, a busca é nesse sentido. E essa busca será independente do viés ideológico da mensagem, valerá para todos. Sim, ela não tem vinculação nenhuma com conteúdo, e já não tinha. O que acontece? As próprias plataformas já têm mecanismos para identificar, e empresas externas, grupos externos também fazem isso, o comportamento daquela conta. Se aquela conta tem um comportamento que chama de inautêntico, não é um ser humano. Seres humanos não conseguem fazer centenas de posts por segundo ou por minuto. Não é natural. Perfeito. Então, é fácil de identificar, não gera nenhum tipo de confusão e a gente está estabelecendo uma camada de segurança. Ou seja, se acontecer alguma coisa com a conta sua, indevidamente, a responsabilidade é da plataforma e você vai ter como recorrer contra ela. Agora, o senhor comentou que houve muita polêmica em torno desses artigos, né, o 9º e o 10º, se não me engano. Isso foi retirado, por enquanto, do texto, né? E aí será, pelo que eu me informei, nós até já conversamos, será criado aí um grupo de estudos, né, um comitê gestor, vai apontar uma equipe para desenvolver melhor, ter esse debate ao longo do tempo. Pelo que eu entendi, acho que é um ano em torno desse debate de como fazer essa análise do teor das postagens, e aí sim, no momento futuro, isso voltar a ser discutido para ser inserido dentro da legislação. A minha pergunta é, senador, mesmo que haja todo esse debate, mesmo que, enfim, não seja algo feito aí às pressas, que era a crítica de muitas pessoas, o senhor não acha que é perigoso você ter isso dentro da legislação, essa previsão de análise do conteúdo, do que é e do que não é fake news? Muitas coisas não são matemáticas, não é 2 mais 2 é igual a 4 ou não. Existe uma zona cinzenta muito grande. Isso nas mãos aí de pessoas erradas, vamos colocar assim. Não pode aí sim ser um grande perigo para a liberdade de expressão, que era a principal crítica que vinha sofrendo o debate. A gente não está só adiando esse problema? Não, na verdade, primeiro deixar um esclarecimento para quem acompanha, porque nem todo mundo está familiarizado com a internet. O CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, é um negócio que existe há 25 anos. Antes que saia um card dizendo quem está criando um comitê de alguma coisa comunista. Infelizmente, hoje as pessoas estão acostumadas a argumentar assim, né, ofendendo e tentando criar mitos. Não, um comitê gestor já existe há 25 anos, é um órgão multissetorial, envolve universidade, governo, empresas, pessoas da sociedade. E o que a gente está orientando, sugerindo, é que se crie lá um grupo de trabalho para elaborar propostas. Essas propostas, uma vez elaboradas, elas vão ser levadas ao parlamento e vão passar pelo processo legislativo normal. Não tem nada impositivo nesse sentido. O que é importante compreender muito claramente é que já acontece mediação de conteúdo. E nenhuma das empresas vai deixar de fazer, elas continuarão fazendo. E elas fazem hoje, existe muita crítica de viés ideológico. Né? Em alguns países, Estados Unidos, eles têm uma crítica muito marcante, mas em reuniões recentes que eu tive com grupos como o do Brasil 200, por exemplo, você tem uma referência a uma percepção deles de que existe viés ideológico de esquerda nas escolhas de contas e conteúdos que serão bloqueados. Quando você dá transparência para esse processo, esse é o nosso objetivo, você defende o usuário, de esquerda, de direita e centro. Se isso não foi compreendido de imediato, se precisa de um debate maior, não tem problema. Mas eu não posso perder a oportunidade
de tirar do jogo contas falsas e distribuição ilegal. A gente tem momento agora, oportunidade agora de fazer isso, e é muito importante para a saúde pública, para o debate democrático, é bom para todo mundo. O senhor citou os Estados Unidos, o senhor deve ter acompanhado, o presidente Trump, nos últimos dias, ele fez lá uma medida, que, no meu entender, vai até no sentido contrário, ou seja, ele tira a responsabilidade das plataformas de fazer essa análise dos conteúdos, jogando essa responsabilidade 100% para o usuário. Quem escrever uma notícia falsa, ou o que quer que seja, essa pessoa é que vai ter que responder por aquele ato. Entendo isso como aquela questão da liberdade trazendo a responsabilidade, e a plataforma, o Twitter, o Facebook, sendo apenas um veículo, né, uma mídia utilizada para transmitir aquela mensagem. É como se fosse uma companhia de telefone. A Telefônica não vai ali avaliar o que você está dizendo, se isso é feito por robô, se não é, se é verdade ou se é mentira. Ela só é o meio pelo qual aquilo está sendo transmitido. O senhor acha que seria um caminho que poderia ter um resultado melhor na prática, seguindo esse exemplo aí do Trump? Não, na verdade, a comparação com uma empresa telefônica, por exemplo, é profundamente inadequada, né? A gente está falando de meios de comunicação de massa, não de comunicação individual. Essas plataformas são hoje meios pelos quais você fala com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, elas precisam ter alguma regulação. O que a gente viu no decreto, no ato executivo do presidente Trump, na verdade, ele tirou essa camada que eles têm de isenção, ou seja, ninguém se mete para saber como é que eles fazem mediação, e abriu um espaço para debate, eu não sei exatamente qual é o órgão que está debatendo isso, para se criar algum tipo de regulação. O que ele não quer mais que aconteça, e eu acho razoável o que ele está colocando, é que você tenha um tarjamento de uma mensagem como falsa, sem você ter direito de defesa, sem você ter uma eventual reparação do dano posterior. Isso aconteceu lá e aconteceu aqui. Aqui teve derrubada de conteúdo de Bolsonaro no Twitter e tarjamento no Instagram. E ele não foi notificado previamente, ele não teve direito de defesa. A gente coloca na lei, mesmo com essa mudança que a gente fez, a gente mantém na lei essa obrigatoriedade de notificação prévia. E a gente já não tem na lei atual, senador, mecanismos suficientes para fazer esse tipo de reparação? Ou seja, alguém que se sinta caluniado, alguma informação falsa, você não tem já dispositivos na lei vigente para combater esse tipo de coisa e retirar do ar conteúdos inadequados ou coisa parecida? Não, na interpretação que a gente teve juntamente com a maior parte dos especialistas, você não tem dispositivos suficientes. Sejam juristas, sejam técnicos da área de tecnologia da informação. Isso acontece por quê? Primeiro, pelo alcance. Eu consigo praticar um dano, por exemplo, um dano à moral da pessoa, de um imenso alcance. Eu começo um processo de reparação. Eu passei por isso, eu fui vítima e tem um processo tramitando na justiça. O cidadão criou um site falso, clonado, hospedou na Romênia, publicou uma notícia totalmente falsa, um conteúdo totalmente falso. E a gente conseguiu identificar e chegar porque eu passei 3 anos investigando crime cibernético na minha vida. Então, eu tenho algum conhecimento na área e sabia por onde seguir. Mas, em regra, você não vai encontrar nunca essa pessoa. Porque é muito fácil você criar dificuldades. Então, não temos legislação suficiente nem para punir adequadamente, ainda que esse projeto, na forma como apresentamos, não traga punição. A gente não criou tipos penais. Eu vi hoje críticas também nesse sentido. Tem tipo penal aberto. Não tem sequer tipo penal no projeto que apresentamos. Então, não faz muito sentido. E também não tem o objetivo de punir o usuário. O objetivo é trazer a empresa para um centro de responsabilidade. Entendi. Eu imagino que as críticas dos liberais, você comentou que houve muita reação dos liberais e da extrema esquerda, né? Seria no sentido da questão da propriedade privada, né? Então, mesmo em relação às empresas, enfim, uma empresa privada, ela deveria ter a liberdade para estabelecer as suas regras, mesmo que você não concorde, acho que seja errado, ela não te dá o direito de resposta, enfim. E aí caberia ao mercado fazer a seleção dessas empresas, aquelas que tiverem atitudes ruins, os próprios usuários se tratariam de deixar de usá-las e iriam para outra concorrente com um sistema mais adequado. O senhor acha que seria um caminho também melhor do que forçar uma legislação, uma intervenção aí do Estado para regular e determinar como isso deveria ser feito? Em regra, eu concordo com você, mas quando você tem empresas monopolistas, e é o caso hoje das gigantes de comunicação online, elas são claramente monopólios. Elas fazem a aquisição, muitas vezes a aquisição agressiva, de qualquer concorrente que comece a se destacar. É uma forma de atuação. Isso vem sendo objeto de debate na Europa e nos Estados Unidos. O tamanho, a proporção que eles tomaram não permite mais a competição de mercado.
Se você tem o objetivo de se comunicar online, está utilizando aqui o Instagram, ferramenta que pertence hoje ao Facebook. Se você tem o objetivo de conversar ao mesmo tempo com tanta gente como estamos fazendo aqui, você não tem nenhuma outra plataforma disponível. Porque o mercado se montou de uma forma não regulada, como é o ideal, mas que gerou um monopólio. Então, a gente vai ter que, em algum momento, tratar disso, mas não é objeto desse projeto e não é uma questão tão urgente assim. Mas vamos ter que tratar disso, porque você não está conseguindo ter competição. Então, eles estabelecem os regramentos e impõem esses regramentos ao usuário de uma forma absolutamente impositiva, sem direito de qualquer tipo de alteração, ou não quero mais usar, eu vou sair das redes. Você não consegue mais. Você depende do meio de comunicação online, eles assumiram essa característica de comunicação de massa. Entendi. Essas mudanças aí, acho que foi de ontem para hoje, né, que houve essa atualização, elas mudaram bastante o projeto. Eu confesso que a imagem que eu tinha até ontem era bem diferente, era bem negativa em relação àquilo que estava sendo proposto. Acho que melhorou muito, mas imagino que, assim como eu, muita gente não tenha tido tempo de saber dessas atualizações. Eu vi até há alguns minutos um post dos senadores pediam a mim, dizendo que votaria contra, que algo aí é uma afronta à liberdade de expressão. Inclusive, acho que ele citou de que poderia deletar os conteúdos, algo que saiu do texto, pelo que eu entendi agora. Não seria prudente... Então, nem estava no texto. Não seria prudente, senador, até por tudo que está acontecendo em relação a essa questão de fake news, a ação da Polícia Federal, mesmo com essas alterações, não seria prudente esperar um pouco mais, amadurecer um pouco mais esse debate, quem sabe adiar essa votação para algumas semanas, pelo menos mais para frente, para a gente poder ter aí sim uma informação da sociedade participando desse processo e aí sim uma votação de uma forma mais madura? Eu acredito que a gente já tem consenso suficiente para votar o que está posto no projeto, pelo menos o que a gente sugeriu. A gente está aguardando o relatório do senador Ângelo Coronel. Mas do que a gente apresentou, você tem pontos que são absolutamente consensuais. Eu pelo menos não conheço ninguém que defenda o uso de conta falsa ou de distribuição não identificada. Não conheço. Também não conheço ninguém que ache que está errado em exigir que a plataforma notifique o usuário e permita que ele tenha algum tipo de defesa. São coisas que me parecem bastante consensuais. Esses parâmetros vão estar detalhados? Quanto tempo tem que deixar? Como é que funciona isso na prática? A gente está usando uma expressão que é muito comum na legislação, na técnica legislativa, que é o justa duração, né? Porque você vai ter, a depender da ferramenta, a depender da situação, uma demora maior ou menor. E lembrando, o dispositivo é muito claro, a legislação é muito clara, desde o seu início, da redação original, ela só se aplica para as grandes plataformas. As startups, as iniciativas regionais, elas têm todo esse conteúdo aportado como sugestão de boas práticas. Porque isso cria uma obrigação até de contratação de pessoas, desenvolvimento de sistema. É uma conta que é cara, né? Você não consegue criar isso, mesmo que haja um prazo aí. Realmente, alguém que não tem essa estrutura toda montada vai sofrer muito. Isso vai ter um custo que também vai cair em algum momento para o usuário, né? Seja alguém que está impulsionando ou alguma outra forma de monetização. Esse custo vai vir, vai ser repassado para a sociedade de alguma forma, né, senador? Isso foi calculado? Quanto isso vai custar? Como é que isso vai impactar a atividade das empresas? Elas rebateram esse ponto nesse sentido ou não? Todos os técnicos, especialistas que a gente consultou, daqui do Brasil e de fora, apontaram que as empresas do tamanho que a gente colocou como nota de corte, ou seja, empresas que tenham pelo menos 2 milhões de usuários em solo nacional, elas já são dotadas de estrutura para fazer isso e já fazem isso. O que a gente passa a exigir que eles façam agora com transparência. A gente poder ter uma clareza e poder entender se está tendo algum tipo de manipulação, além dos crimes que acontecem na rede, e vão ficar mais fáceis de ser investigados, porque as pessoas sejam responsabilizadas, você vai ter muito mais clareza do que acontece dentro da plataforma. A percepção que a gente tem hoje na reunião, novamente com o Facebook, a gente deve ter mais uma reunião ainda hoje à noite, nenhum momento se colocou como obstáculo a questão de custo, pelo menos não de uma forma consistente. Algumas pessoas escrevendo artigos em jornais, em blogs, mas sem vinculação com a realidade das empresas. Tá bom. Bom, vamos resumir aqui então. A questão de análise do conteúdo, para quem está chegando agora, né? Isso foi retirado do texto, não vai acontecer pelo menos agora. Vai ser criado aí um grupo de estudo, né? Indicado pelo Comitê Gestor, né? Que é um órgão que existe aí há muitos anos, desde lá de trás do Marco Civil da Internet,
para aí sim pensar a respeito de como isso poderia ser feito. Nenhuma postagem poderá ser apagada por ordem da plataforma, né? Sempre que algo for indicado que seja uma conta que não é autêntica ou a disseminação dela não identificada, o usuário poderá se defender, poderá ter um tempo para se pronunciar em relação a isso. Que mais que eu estou esquecendo aí que é de importante, de relevante do que vai ser votado amanhã, senador? A questão de você ter essa clareza do patrocínio, da publicidade, foi um assunto que a gente tocou antes, e a gente tem isso com muita clareza, muita tranquilidade e responsabilidade. Você não está expondo uma relação privada entre a pessoa e a empresa. Você está deixando viável um caminho de responsabilização. Porque hoje você tem dificuldade em responsabilizar quem comete crime. Você tem que facilitar esse processo. É o que interessa a toda pessoa de bem. Você poder, se sofrer um dano, cobrar do responsável pelo dano uma reparação. Bom, votação prevista para amanhã, então. Nós vamos acompanhar de perto. E aí eu queria fazer uma outra pergunta, senador, que está relacionado ao tema, não diretamente a esse PL, que é o seguinte: o Brasil todo está acompanhando essa questão aí do inquérito do STF, né? Que tem como alvo também, como assunto, as fake news. O senhor foi um dos senadores que, no ano passado, quando houve aquela censura à revista Cruzoé, pediu para que fosse encerrado o inquérito, né? Houve ali um pedido do partido Rede, na ocasião, dizendo que era um inquérito inconstitucional, enfim, que não poderia ser feito daquela forma. Esse inquérito continuou aberto esse tempo todo. Hoje, quem está no alvo ali são os apoiadores do presidente. Pelo que eu acompanhei, a Rede retirou esse pedido de pedido de encerramento do inquérito, ou seja, houve uma alteração aí da opinião em relação a isso. E eu queria saber a visão do senhor, pelo que eu acompanhei o senhor no ano passado, quando houve essa primeira intervenção, foi contra, achava que não deveria existir um inquérito daquela forma. Queria saber como é que está a opinião do senhor hoje, a sua visão sobre o que está acontecendo aí, essa ação do STF via Polícia Federal para averiguar esses apoiadores e tudo que está sendo feito nesses últimos dias. A minha posição continua exatamente a mesma. Não tem por que mudar a opinião que é técnica, que é jurídica. Esse inquérito é absolutamente inconstitucional. Eu não fazia parte da Rede, não fiz parte da Rede no momento dessa propositura de ação. O que eu fiz foi pedir o impeachment dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes por ato flagrantemente abusivo e representar, à época, a Procuradora-Geral da República, que era a Raquel Dodge, e concordou com a nossa opinião e também formulou o pedido de encerramento do inquérito. Veja, os fatos que estão sendo apurados são importantes, mas você não pode fazer uma apuração autoritária, onde o cara é ao mesmo tempo o juiz, o investigador, o denunciante. Isso é impossível, a vítima. Isso está totalmente ilegal. Eu continuo exatamente com a mesma opinião e eu acho que você tem que ter coerência. E só uma observação, se a Rede pediu a retirada da ação, não cabe. Esse tipo de ação, que é descumprimento de preceito fundamental, não cabe você renunciar durante o curso, justamente para você não ter um uso político do que é para ser uma ferramenta jurídica de garantia constitucional. Uhum. Bom, perfeito. Importante aí, parabéns pela coerência. Acho que isso falta muitas vezes, né? As pessoas mudam as convicções dependendo de quem é o alvo, de quem é o investigado. Eu acho que foi o caso da Rede, né? A gente tem que dar nossa opinião aqui. Então, bom saber que o senador continua aí com a mesma opinião. E aí eu provoco, né, o Senado, não só o senhor, mas todos os senadores, para que cumpram também a sua função como fiscalizadores do STF, né, que cabe ao Senado fazer esse papel. O senhor já fez isso nessa ocasião e gostaria aí de convocar, de provocá-los novamente a que esse movimento seja mais forte, né, porque independente do conteúdo, concordo que muita coisa deve ser investigada. Hoje são os apoiadores, amanhã pode ser o apoiador de outro político, né? Isso que a gente deve ter sempre em mente, né? Não a ocasião, mas sim o espírito do que está sendo analisado. E fica aqui, então, a minha provocação para que os outros senadores, 81 senadores nós temos, né? Que mais senadores façam esse papel de fiscalização. Eles não têm só a função de legislar, mas também de fazer essa fiscalização e pedir os impeachments que sejam necessários para que os ministros não tenham esses superpoderes que hoje pode fazer algo que você está gostando, mas amanhã pode ser algo que você não vai concordar e aí vai ficar complicado de mudar de opinião. Então, parabéns, senador. Eu queria deixar aí o microfone aberto para o senhor mandar alguma mensagem final e a gente vai acompanhar de perto essa votação amanhã no ranking dos políticos.
Maravilha. Não, agradecer pelo espaço. É importante sempre ter uma oportunidade de diálogo e sempre que possível que esse diálogo seja civilizado e produtivo, né? Ninguém vai deixar de fazer absolutamente nada por conta de ameaça, de ofensa, de corrente, de bobagem. Não adianta isso, isso não afeta na ponta lá quem está trabalhando e dá a certeza de que ele vai manter um trabalho coerente. Toda aquela crítica que foi construída, ao longo desse processo, a gente fez várias alterações, foram mais de 70 entidades, instituições ouvidas, vocês do ranking também, e tudo que chegou de construtivo foi agregado. Aquilo que a gente não concorda, a gente vai ter um debate político, enfim, tudo bem. Mas o que é só para destruir, para criticar, muitas vezes, sem absolutamente nenhuma base. Teve editorial de grande jornal que saiu com conteúdo que não corresponde ao texto. Isso não faz o menor sentido e deforma o debate. A gente tem que resgatar o debate. Eu sei que o ranking faz um papel muito bonito nesse sentido. E vamos tocar o barco. Amanhã tem votação e, se tudo der certo, a gente vai estar avaliando o resultado dela ainda amanhã à noite. Tá certo. Agradeço a Ana Marina também, que fez esse meio de campo aí para a gente poder ter essa conversa. E o ranking fica à disposição também. Agradecer a todos os seguidores aí que nos acompanharam. E amanhã estaremos de olho lá no Senado. Obrigado, senador. Boa noite.